Olá, voltamos aqui, com a oitava aula, a aula de número 8, e agora nós vamos trabalhar sobre a observação, o registro e também os portfólios. Então a gente vai passar por slides, a gente vai observar e vocês vão prestar atenção em cada fala, porque depois, quando concluir esse assunto, eu vou passar uma nova proposta para vocês referente a essa aula de número 7 e número 8. Pois bem, nós iremos trabalhar nessa aula agora de número 8 a respeito dos registros, da avaliação, tá bom? Da observação. Como eu falei na aula anterior, de número 7, sobre o projeto investigativo, e lá tinha um tópico falado sobre o registro e a avaliação, então nós vamos compreender um pouco como nós trabalhamos essa avaliação dentro da educação infantil, dentro também desse mundo de observação, O mundo de escuta, de reflexão, narração e a observação. A acolhida faz parte de tudo isso que nós iremos estudar. Tem o portfólio, o caderno de registro, que fazem parte da documentação pedagógica para essa avaliação. E a acolhida é essa reflexão que nos ensina a importância de como precisamos um dos outros. Então é importante que você tenha essa mentalidade, essa consciência em relação a essas reflexões, que nos ensina a questão de valorizar o próximo, valorizar os nossos alunos, as nossas crianças, as pessoas que nos cercam. Então, assim, e nesse caderno de registro, se partindo da acolhida, você vai narrar toda uma história, conforme o olhar do professor, conforme o olhar seu para essas propostas. Porque na educação infantil, nós avaliamos as crianças através da escuta sensível, do olhar sensível, observar cada gesto, a forma que a criança se comunica, a forma que as crianças sentem, veem as coisas, os objetos. Então nós precisamos ter essa consciência, tá bom? E esse caderno de registro faz parte da documentação que veio para ficar. Porque no caderno de registro eu vou narrar a história conforme o meu olhar. Eu vou registrar todos os dias a nossa rotina, tá bom? Aqueles pontos relevantes que eu acho importante para deixar ali registrado. E também, como eu falei na aula de número 7, quando eu preparo o meu projeto de investigação, investigativo, eu, enquanto professora, estou pensando em como eu vou registrar, como que eu vou deixar salvo ali naquele projeto as investigações que eu fiz, as experiências, Então é importante que eu registre, e tem que ser importante também estar falando que é algo diário, tá bom? Quem se lembre lá do diário que as pessoas tinham antes, Anotava todo o seu dia a dia, toda a sua rotina. Então, esse caderno de registro é igualmente, vai fazer parte do seu dia a dia. Você vai registrar o andamento da sala, os acontecimentos que aconteceu durante a sua aula. Então, é importante que você registre. Vai fazer também parte o planejamento seu, as propostas trabalhadas no dia, tá bom? Os encaminhamentos e devolutivas das propostas, porque como nós trabalhávamos no formato remoto, nós mandávamos esses encaminhamentos para os pais através do grupo do WhatsApp, Tanto no grupo como individualmente, no PV de alguns pais, mas na sequência, a maioria das vezes é realmente pelo grupo, que aí atendia um grupo maior de pessoas, de pais.
E lá também no grupo nós recebíamos essas devolutivas dos nossos pais em referente às nossas crianças, né? Então, esse tanto encaminhamento é importante estar registrado nesse caderno de registro, né? Conforme as propostas, e também as evolutivas, porque os pais faziam essas propostas em casa com os filhos, né? Registrava através de fotos, vídeos, enviava para nós no grupo da sala, né, do WhatsApp, e daí então nós fazemos o registro. Como nós voltamos presencialmente de setembro até o final de ano do ano 2021, esse registro nós estávamos fazendo enquanto professor com o nosso celular, né? Propunha as propostas para as nossas crianças, as atividades, e aí elas iam fazendo e a gente ia registrando conforme o nosso olhar, através do caderno do diário de bordo também, com registros manuais que a gente ia fazendo, né? E assim compondo esse caderno de registro, tá bom? Todos os dias. Também as interações com a família, a interação com a criança, quando nós fazíamos aulas, né, pelo Google Meet, a gente também registrava através de foto, através de gravações, como é que era esse contato com a família. Muitos pais enviam áudios para nós, das crianças, deles mesmos falando algo, dúvidas, sugestões em relação às propostas deixadas ali no grupo, né? Dúvida em relação a algum acontecimento na escola, alguma data. Então, assim, esse caderno de registro vem para nos ajudar e a nos... como é que eu vou falar? Deixar registrado, servir como uma forma de registro toda a nossa rotina, né? E esse caderno de registro faz parte da documentação pedagógica do nosso dia a dia, né? É algo que nós fazemos enquanto professor, mas fica disponibilizado na escola e caso os pais ou alguém mais queira estar olhando, é um documento aberto que pode estar sendo visitado. E também as reflexões e as intervenções do professor, né? A gente recebia essas devolutivas, olhava, assistia os vídeos e ficava analisando de uma forma ampla sobre essa nossa devolução, né? E aí, a partir daí, com as nossas reflexões, a gente fazia as intervenções necessária em relação àquelas propostas que nós recebemos. Às vezes, muitas vezes a gente recebe propostas que a gente percebe que não são as crianças que fazem. Às vezes os pais ou algum adulto faz e nos manda, a criança, a participação é mínima. Então, assim, serve para a gente estar fazendo as intervenções e também estar ajudando esse pai que não tem o conhecimento pedagógico para estar auxiliando essa criança. A gente vai e conversa, e instrui, olha, dessa forma é melhor, vamos trabalhar assim. E assim a gente vai fazendo as intervenções e vamos seguindo com os nossos, com o nosso caderno de registro. Aqui, agora há pouco nós estávamos falando do caderno de registro, agora nós vamos falar sobre o portfólio. O portfólio, gente, assim como o caderno de registro, também é um documento importante, tá bom? Que faz parte da documentação pedagógica para a educação infantil. E nesse portfólio independente, diferente do caderno de registro, ele já é um documento que vai para os pais, tá bom? Nós, desde o início do ano, quando a gente recebe as crianças, a gente já começa a arquivar as fotos, né? Arquivar vídeos e relatos dos pais, relatos das crianças, e já montando esse portfólio, onde é feito com mini histórias, com a comunicação, né? Com comunicação entre o CMEI, né? E entre a família também, entre o professor com o aluno, entre o professor e
a escola, né, no caso. Então, a avaliação na educação infantil é feita desse formato. E nesse portfólio, após o recebimento das devolutivas, após o recebimento das fotos, que são registros que eram feitos pelos pais em casa e também por nós na sala de aula, nós vamos montando esse portfólio da criança. E nesse portfólio nós vamos realizar pequenas mini histórias para contar aquela situação, aquele momento que a criança viveu. Por isso que é importante nós estarmos registrando cada fala das crianças, algo que os pais falam, que elas realizaram na hora da proposta, que elas gostaram, que elas se sentiram motivadas, né, para estar realizando essa proposta. Então é por isso que é importante a gente estar gravando, anotando no nosso caderninho ali, que fica conosco, na nossa agendinha, para estar descrevendo nesse momento de portfólio, tá bom? E aí você procura também fotos claras, né? Foto que as crianças realizem vestidas, de preferência vestidas dos uniformes. Também é interessante nós estarmos orientando os pais quando for realizar as propostas, né? Em casa, tá vestindo um uniforme bonitinho, a criança bem trajada, o cabelo arrumado, para servir essa foto não somente para registro do portfólio individual, mas também que nós possamos postar no grupo da sala, postar no Instagram do CEMEI, e até mesmo a rede municipal está postando nas redes sociais da rede em si, né? Então, assim, é interessante a gente estar reforçando também. E lembrando também, um outro ponto também interessante é que as famílias devem tirar foto das crianças naturalmente, sem pedir para a criança pousar para a foto. Deixar a criança fazer livremente as propostas e aí a partir daí a gente vai registrando. E da mesma forma, eu enquanto professor na sala de aula, né? Porque como a gente está vivendo ainda esse momento de pandemia, pode ser que nós voltamos a trabalhar com crianças que ainda não foram autorizadas a voltar, né? Devido a algum problema de saúde. Continua trabalhando com crianças de forma remota e também as presenciais. Porque no ano passado foi dessa forma, então pode ser que ainda nós continuemos desse formato, tá bom? É interessante você ter esse conhecimento em relação a isso. Aí vamos falar sobre o portfólio, né? Pode passar. Ele é um documento percursor. E esse documento do portfólio, gente, ainda não há uma estrutura fixa, assim, não, essa é a estrutura do portfólio, não. O portfólio é algo individual do professor, tá? É algo particular da unidade de ensino, do professor, individualmente. Então, assim, ele vai fazer conforme o olhar dele, conforme o conhecimento dele, né? Mas lembrando que a partir do conhecimento, das reflexões e das intervenções com as nossas crianças e as devolutivas que nós recebemos. O portfólio também faz parte do nosso cotidiano docente, né? Ela faz parte do nosso dia a dia. Então, não é um documento à parte, não. Ele é um documento que faz parte, veio para fazer parte da nossa realidade. Antes da pandemia, não era tanto, nós fazíamos de uma forma mais como relatório, né? Para a gente avaliar essa criança, mas de uma forma geral do relatório. Agora, com a pandemia, houve essa mudança, nós passamos a fazer através de registros individual conforme as propostas que são feitas para as nossas crianças. E a identidade desse portfólio é narrativa,
como eu já falei antes, nós vamos narrar de forma descritiva, né, todo o envolvimento da criança, o que nós está percebendo que ela desenvolveu, o entusiasmo dela na hora de desenvolver aquela proposta. Por isso a importância de assistir os vídeos que os pais nos enviam com bastante atenção, observar aquela foto e, de preferência, perceber a evolução da criança a cada foto que os pais nos mandam, tá bom? Porque tudo isso aí vai ficar melhor para nós narrar, né, essa história e também para nós avaliarmos as nossas crianças e acompanhar o desenvolvimento dela. A minha história é um convite inesperado, né? Então, assim, vamos olhar para essas fotos como um convite a você estar se superando, a criança está se superando. Então, assim, ela é um convite inesperado, um convite que você vai usar a sua imaginação para realizar essa mini história. Também é importante o olhar do outro, né, para melhorar esse meu olhar. Em relação ao quê? Em relação à criança, em relação ao contexto, né? Em relação à prática, em relação ao caminho, em relação à transformação. Porque conforme todo o contexto que nós produzimos, conforme a prática que nós temos com a nossa criança, será o caminho que nós vamos conduzir essa criança para uma linda transformação, que nós vamos conduzir essa criança para o desenvolvimento integral, né? Intelectual e social. Então, assim, vale a pena nós chamar atenção para a questão do olhar, né? Melhorar o nosso olhar em relação ao outro, em relação à nossa criança, ao nosso aluno. E agora, gente, é com vocês, tá bom? Agora nós vamos, eu vou compartilhar com você a proposta dessa aula. Essa aula é uma aula mais resumida, por quê? Porque nós já falamos muito na aula 7, né, sobre o projeto investigativo. Essa é só continuação. Nós não vamos passar para vocês a questão do projeto investigativo para vocês fazerem como uma forma de avaliação, porque ele é mais extenso, ele requer mais atenção, mais acompanhamento mais próximo. Então, eu não vou pedir essa avaliação para vocês em relação ao projeto investigativo, tá bom? Vou deixar que vocês façam aí na escola de vocês, quando vocês já estiverem na sala de aula, no dia a dia de vocês. Agora, para avaliação dessa nossa aula de número 7, número 8, eu vou sugerir para vocês que vocês, conforme essa minha fala em relação ao caderno de registro e ao portfólio, vocês relatem para mim umas 5 páginas, incluindo o portfólio e o caderno de registro. Vocês procurem na internet fotos de crianças trabalhando alguma proposta, fazendo os materiais, ou então até mesmo de vocês na produção dos materiais que eu passei na aula de número 6. Vocês podem pedir para alguém fotografar vocês produzindo, tá bom? Depois fotografar o brinquedo pronto, o trabalho de vocês, e vocês vão descrever, tá? Descrever vocês ali, realizar essa mini história de vocês mesmos trabalhando. Ou então, se você tiver filhos ou sobrinhos, permitir que as crianças brinquem com esse brinquedo que você fez, que você produziu, tá bom? Registra ali, e depois desse registro fotográfico você vai registrar através da mini história, pequenas mini histórias. Separe umas 5 fotos e fale um pouco do que você propôs e a devolutiva que você teve dessa sua criança em relação ao brinquedo que ela brincou. Tá bom? E o caderno de registro da mesma forma. Registre
o passo a passo de como você fez. Tipo, hoje é dia 19, né? Eu vou iniciar amanhã, dia 20, a minha construção do meu caderno de registro. Então, a partir do dia 20 eu vou começar a registrar. Durante amanhã, no dia 20, eu fiz isso e isso, recolhi os materiais, fui atrás de materiais não estruturados ou elementos da natureza. Comecei a construir os meus brinquedos a partir de sementes, a partir de gravetos, a partir de garrafas PET, caixinhas de leite, produzir os meus brinquedos. E você vai contar, tá bom? Você vai descrever, relatar passo a passo do que você fez. Aí no dia seguinte você vai relatar mais um pouco até você fechar esse seu trabalho. Então vocês entendem que você vai falar da aula número 5, número 6, tá? A número 7 e a número 8, que é essa aqui, que é finalizando. Que é algo que é interessante, que vocês vão falar de vocês mesmos, vai ser muito mais fácil. Vão fotografar e a partir das fotos vocês vão descrever, tá bom? E aí vocês vão passar para uma documentação, no caso o Word, né, ou PowerPoint, como vocês se sentir mais à vontade, vão produzir os slides, lembrando de colocar o nome completo, a turma, a disciplina que é práticas de formação, professora Joelma Martins, e aí vocês vão descrever bonitinho lá e enviar para nós, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar assistindo novamente os vídeos, né, das aulas que ficaram aqui registradas, ou entrando em contato comigo, com a instituição, para a gente poder ajudar você. Mas lembrando que esse portfólio, caderno de registro e o projeto investigativo, eu estou passando para vocês como forma de apresentar essa documentação que, conforme a BNCC e agora, depois da pandemia, tomaram uma proporção maior, né? Elas antes era documentação, só que não era muito exigida como hoje. Hoje já é mais exigida por conta da documentação pedagógica referente a essa distância que nós estamos dos alunos. Então a gente pode estar avaliando dessa forma, mas no ensino fundamental não houve tantas mudanças como na educação infantil em relação às avaliações, né? Eram mandadas as propostas para casa, as crianças faziam nos blocos, não sei se vocês se recordam, os blocos fazia, respondia, deixava na escola, o professor corrigia e dava a nota, mas no caso da educação infantil é feito dessa forma, como eu falei para vocês. Então estudem, pesquisem sobre essa questão dos portfólios, da mini história, tá bom? Tem um autor chamado Malaguzzi que fala muito em relação a essa questão dos portfólios, dos registros. Vocês podem estar procurando outros mais aí nas redes sociais, tá bom? No Google, que vocês vão encontrar. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Uma boa aula para vocês e um abraço e até a próxima aula.